Olá! Hoje vamos conversar sobre a necessidade de ter fé para manter sintonia com Deus e permitir o renascimento em nós do novo homem em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra que os grandes profetas mantinham regularmente diálogos mentais com Deus, tendo obtido vitória sobre a iniquidade e alcançado outro patamar de intimidade com o Senhor. Peçamos a Deus que renove a nossa mente e que aumente a nossa fé. Mas antes, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e envie esta mensagem para outras pessoas para que também possam ser abençoadas. Muito se fala sobre a fé e esta palavra está desgastada, sendo usada de forma leviana para coisas comuns. Além disso, o apelo do que vemos no mundo real com os olhos humanos acabam preponderando em comparação ao que percebemos com olhos espirituais, o que contribui para reduzir a nossa fé. Mas Deus espera que tenhamos ao menos uma porção pequena de fé, pois com ela pode realizar grandes feitos. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas capítulo 17, versículo 6. Com um toque de fé, podemos receber mais de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em outro vídeo aqui do canal, A Fé Vem pelo Ouvir a Palavra de Deus, já falamos sobre a fé, chamando atenção para o fato de que não basta conhecer sobre a Palavra de Deus para que alguém tenha fé. É preciso despertá-la dentro de nós, deixar que penetre em nosso coração para que seja apta a promover mudança. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mas a palavra somente penetrará em nosso coração a ponto de nos transformar se acreditarmos que são verdades eternas e fonte de vida para nós, assim como ocorreu com os profetas, conforme narrado em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé,
Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. São grandiosos os feitos do Senhor para com aqueles que tiveram fé. E não podemos deixar de relatar aqui o grande exemplo da fé de Pedro, quando, atendendo à palavra do Senhor, colocou-se a andar sobre as águas. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e aguarda apenas que demonstremos ter um pouco de fé para manifestar sua glória também conosco. A mulher do fluxo de sangue nos mostra o que o poder da fé em Jesus pode fazer, como relatado em Mateus capítulo 9, versículos 20 ao 22. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A fé desta mulher foi tão grandiosa que sua história está contada tanto no Evangelho de Marcos como no de Mateus e de Lucas, para nunca ser esquecida. Essa mulher ficou sabendo sobre Jesus e creu que poderia curá-la. Em Mateus capítulo 9, versículo 21, relata que ela dizia consigo mesma: nós conversamos com o nosso pensamento o tempo todo, e essa mulher fez isso. Não fraquejou. Manteve firme a sua mente no pensamento de que Jesus podia curá-la. Mas tenha cuidado, não confunda que se trata da força do pensamento por si, sem Jesus, porque aqui estou falando da força do pensamento no poder de Jesus. Devemos nos esforçar para manter o pensamento nas coisas do alto, cativo no poder de Jesus, e não deixar que os pensamentos baseados na razão e na lógica atrapalhem e impeçam a graça de Deus de chegar até nós. Essa mulher passou por cima do medo de ser morta e da vergonha e se arriscou. Guardou na mente o que ouvira sobre Jesus e teve fé para ser curada. Creu em sua mente que Jesus era tão poderoso que ele nem precisava olhá-la ou tocá-la, tanto que chegou por trás e tocou em suas vestes para não incomodá-lo, porque tinha a crença inabalável de que, se assim fizesse, seria curada, tal qual aconteceu. Jesus habita dentro de nós e está pronto para operar maravilhas. Não sejamos levados e orientados apenas pelas circunstâncias e pelas impossibilidades que nossos olhos humanos veem. É preciso abrir os olhos espirituais e crer, pelos olhos da fé, que todas as coisas são possíveis. A mulher do fluxo de sangue exercitou a fé, como ensinado em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, ainda que possamos não ver a coisa que queremos ou precisamos com os olhos humanos, contemplemos que já está realizada dentro de nós, na nossa mente, pelos olhos da fé. A fé consiste exatamente em projetar algo na mente e dele se apossar, acreditando que em Jesus já está concretizado. Mas tudo tem que passar primeiro pela mente. O que não construímos na mente não se concretiza no plano material.
A palavra de Deus nos ensina que tudo na nossa vida é o reflexo dos nossos pensamentos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Salmos 20, versículo 4. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Lava teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Embora a Bíblia se refira ao coração, nós sabemos que os pensamentos são concebidos na mente, de acordo com o que deseja o coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, versículo 23. Nós podemos escolher e dominar nossos pensamentos, como fez a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher podia ter escolhido ficar remoendo a sua dor ou culpando os médicos por sua desgraça, e teria morrido com aquela doença. Mas ela escolheu trazer à memória o pensamento sobre a possibilidade de tocar a veste de Jesus e de ficar curada. E manteve firme este pensamento na mente, apesar de toda circunstância adversa. Como dito em Marcos, capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crer. Mas palavras desprovidas de fé e de vida não movem Jesus. Ele somente opera quando existe o desejo verdadeiro em nós, quando as palavras de nossa boca formam unidade com nossa mente, pensamento e coração. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 4. Tenhamos coragem e ousadia para crer que Jesus pode todas as coisas. Busquemos estar mais em sua companhia e nos esforcemos para deixar sua palavra viver em nós. E nos aproximemos dele em confiança, como filhos que não precisam mendigar ao Pai, com fé e com coração puro. E ele tudo fará. Nos levará a andar em novidade de vida e a conhecer coisas novas e grandiosas que tem preparado para nós. Como dito em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. Amém.